Então a ideia aqui desse encontro, na verdade, é iniciar uma coisa que é muito maior do que esse próprio encontro. Essa palestra vai fazer parte de um projeto maior que eu, apoiado, né, por outros, inspirado por outras pessoas, iniciamos, visando trazer uma visão um pouco diferente sobre as coisas à nossa volta. Então, a ideia aqui é trazer justamente uma nova visão de mundo, que praticamente ninguém conhece, é muito pouco difundida. E as pessoas dão muito pouca importância, porque elas veem essa visão de mundo como algo muito distante. Mas antes de fazer isso, a minha proposta aqui é fazer uma trajetória desde as nossas origens como civilização e percorrer toda essa história de desenvolvimento do pensamento, dos sistemas de crenças e valores nosso, de forma geral, mas substancial, até a gente chegar propriamente no cerne da questão que eu queria apresentar, que se chama monismo, mais especificamente o monismo do professor Pietro Baldi. Então a gente pode começar falando algumas premissas aqui. A gente sempre se perguntou na vida várias coisas quando a gente está numa situação muito aflita, quando a gente não vê saída para uma coisa, a gente sempre fica naquela situação de se perguntar por que existe esse sofrimento, o que causa a dor, por que a dor existe, para onde a gente vai depois de morrer? Será que a vida tem algum sentido, a nossa existência terrena? Será que a gente só existe como individualidade durante essa breve existência material, que é uma gota num oceano na história do universo? Por que existe esse fenômeno que a gente conhece como evolução? Por que as formas, nada está parado no universo, tudo está constantemente se transformando, sem cessar, da escala micro à escala macro, nos vários níveis, em todos os momentos, seja matéria, organismos vivos, ou mesmo ideias? Por que existe tanta diversidade no nosso mundo? E essas diversidades estão combatendo entre si, estão buscando predominância, especialmente no nível humano. Será que existe a realidade última das coisas é determinística, ou seja, tudo já está pré-definido e nada que a gente faça vai mudar o curso das coisas? Ou será que a gente possui livre-arbítrio? Ou seja, a gente sempre pode fazer escolha e mudar nosso destino. Qual deles será que é verdade? Ou será que ambos são verdade? Como é que seria possível nesse caso? E o criacionismo e o evolucionismo? Será que eles são visões antagônicas, como a ciência mais dogmática e a religião mais dogmática nos faz levar a crer? Será que são dois pontos de vista das coisas inconciliáveis, de fato? Então, essas perguntas aqui, elas são muito profundas, elas são muito poderosas em si, trazem germes de desenvolvimentos muito poderosos. E nessa palestra eu pretendo iniciar um processo que vai nos levar a uma visão de mundo que conseguirá nos dar uma orientação diferente e até fazer a gente começar a entender essas perguntas e responder elas. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta quando a gente vai fazer esses estudos tão profundos dessa ordem, é a gente perceber essa evolução do conceito de Deus
ao longo da nossa civilização. Então a gente sabe que Deus em si, para aqueles que acreditam, é uma entidade que não muda, porque é perfeita. Deus, por definição, é perfeito, portanto não está sujeito ao transformismo. No entanto, a ideia que a gente tem da divindade, ela está se transformando continuamente. E ela se transforma em função do nosso grau de consciência, da nossa capacidade de compreender esse conceito de divindade. Então, se a gente for pegar vários povos antigos, antes da antiguidade, povos primitivos, eles tinham uma crença centrada no animismo, que consistia basicamente em atribuir várias forças da natureza, vários seres vivos, características da divindade. Características diversas da divindade estavam expressas em diferentes tipos de seres vivos e fenômenos da natureza. Isso predomina até hoje em várias culturas. Existe essa visão de que os deuses estariam na natureza, seriam a natureza. E a natureza traria características deles. E daí logo essa visão ela mudou para o politeísmo, que muitos povos da antiguidade, pelo menos superficialmente, como popularmente difundiram, adotaram, que é a crença em vários deuses. Então, poli de muitos e teísmo de Deus. Então, muitos deuses. Então, a gente vê a civilização grega, romana, nórdica, egípcia, por aí vai, em linhas gerais, pelo menos declaradamente, nos livros de história, civilizações politeístas, onde o conceito de Deus era fragmentado em várias personalidades humanas. E cada personalidade humana, cada Deus, tinha uma característica humana pronunciada, uma virtude humana pronunciada. E, inclusive, tinha defeitos também, qualidades e defeitos humanos, deuses antropomórficos. E daí o que a gente vê, o progredir das eras, é que o judaísmo, cristianismo e islamismo, mas eu colocaria como marco central o cristianismo, a gente passa a ter uma visão de Deus monoteísta, pelo menos no Ocidente, onde Deus passa a ser apenas individuado em um só, mas ao mesmo tempo ele continua apartado da criação. Por outro lado, se a gente pegar as grandes religiões, doutrinas do Oriente, a gente percebe que o conceito deles de divindade é de uma divindade presente em toda a natureza. Isso é o famoso panteísmo. Então, essa divindade estaria presente em todos os fenômenos, em todos os seres vivos, em todas as pessoas, em tudo que existe, mas não além disso. Então essa seria a visão oriental. Então o que a gente vê nos últimos séculos se debater e se confrontar, de certa forma, é essa visão de um Deus transcendente, o monoteísmo, e essa outra visão de um Deus imanente do panteísmo, do Oriente. Mas as duas visões, elas trazem-se parcelas de uma grande verdade, mas elas excluem uma outra parcela dessa verdade. E daí o que a gente começa a ver desde muito tempo, mas que nas últimas décadas, eu diria no último século, vem começando a ganhar uma força, e isso no campo da ciência, das filosofias, das religiões, no modo como as pessoas encaram o mundo, em todos os cantos do planeta, é o que a gente conhece por monismo. Monismo, monos vem de unidade, e ismo, doutrina. Então, monismo seria a doutrina da unidade. Então, essa é a concepção de Deus que pode estar presente em
várias pessoas ou religiões, independentemente da classe social, da forma, da renda, da religião que elas sigam, da profissão que elas sejam, esse é um grau, é uma consciência que pode estar presente em qualquer pessoa. E é uma visão mais abrangente, como a gente vai estar vendo aqui. E daí, os vários povos, a gente tem várias narrativas acerca das nossas origens e qual seria como seria o nosso universo. A gente pode dividir basicamente em 3 categorias os mitos cosmogônicos. Que eles definem o universo como uma origem no tempo. Então, antes da criação a gente não teria nada, e daí simplesmente a partir de um dado instante a gente foi criado tudo, e daí tudo caminha indefinidamente, infinitamente pela eternidade. A gente teria também outra visão, que seria a visão de que o universo sempre existe desde toda a eternidade e sempre vai continuar existindo. E nada se repete. Então, um universo eterno, um universo de matéria eterno, matéria e energia eterno que nunca vai acabar. Tem outros sistemas de crenças que afirmam uma criação e destruição. Então, o universo seria criado e destruído em vários ciclos, sem fim. Então, a gente teria uma repetição de várias coisas. Então, a gente pode dividir os vários mitos dos vários povos, os mitos cosmogônicos, nessas 3 grandes categorias. Aqueles lineares com origem, temporal ou eternos, e aquele cíclico ou rítmico. E novamente fica aquela pergunta: qual será desses conjuntos de povos que tem a verdade? Será que todos têm? E daí, quando a gente chega na Grécia Antiga, começa a ocorrer um fenômeno que é o desenvolvimento da razão. Então, os gregos são o primeiro povo que começa a exercitar a lógica, a razão, para tentar descobrir como funcionam os fenômenos da natureza. Daí, tanto que a Grécia é considerada o berço da filosofia. E da filosofia nasceu a ciência moderna, os vários ramos da ciência. O mais interessante nos gregos é que foram surgindo várias escolas que procuravam, de uma maneira ou de outra, explicar como funciona essa realidade. Então, a realidade ela não passa mais a ser descrita única e exclusivamente por mitos. Ela não é objeto de crença mais, mas ela passa a ser um objeto do pensamento. E daí os gregos começam, com um método dedutivo, usando a razão, começar a fazer exercícios para tentar chegar a essa verdade fundamental. Então, o que vocês estão vendo aqui são as várias escolas pré-socráticas que surgiram na Grécia Antiga e na qual cada uma delas procurou dar uma visão da origem das coisas, procurar essa substância única a partir de um ponto de vista. Então, o grande mote aqui era procurar qual era a substância fundamental da natureza. Então, partia-se da premissa de que o universo é constituído de uma única substância que se manifesta através de várias formas. E esse princípio, para quem estuda história a fundo, sempre esteve presente em vários povos e está presente até hoje, tanto nas religiões quanto na ciência. Então, a gente tem escolas, como por exemplo a escola jônica, cujo fundador é Tales, que afirmava que o princípio de tudo era a água. A gente tem a escola de Éfeso, onde Heráclito é um grande expoente, que falava que tudo é mudança constante, tudo é um fluxo contínuo no universo.
Nada está parado nunca. A gente tem os pitagóricos, que viam nos números a divindade, porque eles percebiam padrões na natureza que podiam ser descritos por números. Então, relações, qualquer coisa podia ser relacionada a outra coisa, de tal modo que provavelmente os números estariam por trás dessa questão da divindade. Então, os pitagóricos viam os números como uma divindade. Por outro lado, a gente tem os eleáticos, que afirmavam que o ser era imutável. Então, Parmênides foi conhecido como o primeiro grande monista da história, pelo menos que se conhece. Ele afirmava que a ilusão era o fluxo, esse transformismo constante era uma ilusão, de que no fundo tudo era sempre igual, o ser nunca mudava, indo aparentemente contra a escola de Éfeso e vice-versa. E a gente tem, por último, do lado mais materialista, os pluralistas, onde a gente destaca Leucipo e Demócrito, que afirmavam que essa substância fundamental ela era indivisível, era um volume indivisível, chamado de átomo, tomo de volume A de negação. Então, segundo os pluralistas, se a gente fosse picotando a matéria até um nível muito pequeno, a gente chegaria nessa partícula fundamental. Então, para eles, essa substância fundamental seria o átomo, que estaria no reino da matéria. Então, a gente tem essas várias visões que perpassaram os séculos e duraram quase 2000 anos, passaram a constituir o objeto de verdade. E daí, por outro lado, a gente teve, durante a Idade Média, o desenvolvimento do cristianismo e, posteriormente, o surgimento da ciência e do evolucionismo. Então, aqui a gente não vai se delongar muito nisso, mas o que é mais importante é a gente perceber que o criacionismo é uma visão de mundo muito forte nos dias de hoje e que a ciência mais moderna está redescobrindo. Então, eu peguei aqui um trecho do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que fala sobre esse processo de criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Será que essa narrativa é algo meramente fictícia? Será que ela é algo que não tem nenhuma relação com a nossa realidade concreta? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Então, por mais de 1000 anos, predominou essa visão do mundo no Ocidente calcada no criacionismo e na fé. Então, toda a natureza poderia ser explicada com base na teologia do cristianismo. Então, a Igreja Católica tinha todas as explicações do porquê o mundo funcionava de tal maneira. Então, essa visão predominou por muito tempo e lá pelo Renascimento, quando começou a haver um resgate daquelas ideias das escolas gregas sob um olhar mais profundo, sob um olhar mais prático, as coisas começaram a mudar. E daí a gente começou a ver um lento, mas acelerado divórcio entre religião e entre ciência. E daí começa a revolução científica. Então lá a gente pode estabelecer aqui Giordano Bruno, talvez, como um marco fundamental que vai dar início a isso, no início do século XVII, fim do século XVI. A gente começou a ver que surgiram condições, tanto culturais quanto
de interesse econômico, técnico, que foram possibilitando o avanço do que a gente conhece por ciência moderna. Então, se a gente for pegar do ano 1500 até o ano 1600, até o início do século XX, 1900, pegar esse período de 300 anos, a gente teve um crescimento exponencial da ciência. Então, nessa época, foram desenvolvidos praticamente todos os conceitos, todas as teorias científicas, os princípios que permitem hoje a gente viver nesse mundo cheio de tecnologia, cheio de comunicação, cheio de conhecimentos e etc. Então, as leis do movimento de Newton, o dualismo mente-corpo, foi estabelecido por Descartes, foi o marco da época. O método indutivo, que é aquele método que se baseia na observação objetiva do fenômeno, e a partir dessa observação você levanta hipóteses e forma uma teoria, depois comprova essa teoria. Então o método indutivo passou a predominar. Tudo precisava ser observável, testável em laboratório para ser comprovado a realidade daquele fenômeno. O cosmos, que antes era finito, circunscrito, na teologia cristã, passou a ser visto como algo infinito e sem limites. O tempo passou a reinar absoluto. E daí o que a gente viu ao longo desses 3 séculos seguintes foi um predomínio cada vez maior da razão sobre a fé. E o materialismo crescendo cada vez mais. Apesar de muitos cientistas, como os 3 que vocês veem nessa figura, Galileu, Newton e o Descartes, serem pessoas que acreditavam em Deus, tinham uma visão teológica do universo e buscaram, de certa forma, encaixar Deus nas descobertas que eles vinham fazendo. Então a gente pode colocar aqui, a gente não vai se alongar nessa história que é muito rica e profunda, mas a gente só vai dar pinceladas em alguns aspectos no aspecto do evolucionismo. Então Darwin, eu acho que pode ser considerado como o sujeito que coroou essa questão do evolucionismo das formas, aplicando isso para as formas orgânicas, e comprovou definitivamente esse tipo de evolução das formas orgânicas. Então tem até uma frase dele que muitos usam muitos usam incorporando nas suas práticas de vida e de estudos. O vencedor não será o mais forte, mas aquele que melhor se adaptar. Então entra aí muito forte essa questão do transformismo, da gente precisar saber como funciona isso. Por outro lado, os sistemas de crenças que estavam começando a ficar para trás. Então toda a religião ela estava tendo seu campo de atuação cada vez mais restrito. Então todos os mitos cosmogônicos que eram propriedade da religião estavam sendo dominados pela ciência. Então a natureza, que era objeto de domínio, de autoridade teológica, passou a ser a autoridade da ciência. E a ciência foi galgando degraus e conquistando cada vez mais domínios que ela passou a explicar de uma forma convincente para a população do mundo. Então ela foi ganhando mais adeptos, inicialmente no universo físico e químico, depois entrando na biologia, depois no psiquismo, nas ciências sociais e por aí vai. Então ela foi passando a permear todos os aspectos da vida humana. E a religião ficou presa apenas no aspecto moral, que seria o campo dela. Mas no Ocidente, meados do século XIX, surgem correntes de pensamento, doutrinas, que conseguem absorver todo esse progresso científico e formar algo novo com um tom espiritual e resgatando, de certa forma, até certo ponto, o conceito de Deus.
Dentre elas, o Espiritismo, mas não a única. A gente também tem a Teosofia, da Helena Blavatsky. Existe a Seixonoye também, no caso, no Oriente, que seguem essa linha evolucionista espiritualista, que considera, aceita todas as realidades da ciência, pelo menos até o fim do século XIX, nossa física clássica, nosso darwinismo, e elas conseguem construir narrativas que são muito mais coerentes com a realidade divina. Então, um dos grandes marcos aqui, nessas doutrinas, dentre as quais aqui eu destaco o Espiritismo, seria a realidade da continuidade da nossa existência após o fim orgânico, então após a nossa morte orgânica, e a pré-existência do espírito antes do nascimento. Uma frase famosa, do Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, uma das realidades do nosso cosmos. Então, se a gente for pegar aqui, a gente pode ver que nesse período que vai do Renascimento até o fim do século XIX, esse avanço da ciência materialista, que mudou profundamente o mundo e a visão do mundo, trouxe também, contrapartida, novos sistemas de crenças do lado da religião, uma nova interpretação de mundo. Mas apesar de todos esses avanços fantásticos, permanecia aquela dúvida. Muitas pessoas, não abandonando o monoteísmo criacionista, sentem até hoje em dia que existe algo de muito profundo naquilo, apesar de que elas não saibam explicar com precisão, com lógica, com evidência científica e com segurança o que seria exatamente isso. Por exemplo, o que seria o fim dos tempos? O que seria a ressurreição? Será que ressurreição é simplesmente a gente reviver após morrer, após um julgamento final, e sempre viver eternamente nesses corpos materiais, físicos? Será que esse é o verdadeiro significado da palavra ressurreição? Bom, numa primeira interpretação, foi, mas será que é de fato? E daí, com todas essas crenças, esses desenvolvimentos da ciência, o espiritualismo evolucionista, que bebe muito do panteísmo, o criacionismo monoteísta, com todas essas crenças e sistemas de crenças, permanecem paradoxos. Por quê? Se a gente for ver do ponto de vista monoteísta, os criacionistas percebem Deus como algo a mais, como algo transcendente, mas eles veem a criação como algo, portanto, como apartado deles. E nós, espíritos encarnados, como apartados da matéria à nossa volta. Então a gente teria várias entidades separadas, de tal forma que Deus não seria infinito, se algo está fora do campo divino. Por outro lado, os evolucionistas conseguem até certo ponto, os monoteístas evolucionistas conseguem construir um sistema de crença onde o espírito e essa realidade material esteja presente no campo divino. Mas eles não conseguem explicar de forma suficientemente convincente o porquê de existir o espírito e a matéria no nosso universo. A gente vê no Livro dos Espíritos alguns trechos que apontam, na verdade, onde os espíritos não sabem, não dão uma resposta definitiva sobre essa questão, quando é perguntado sobre qual seria a realidade última, a substância última do nosso universo. Então, espírito e matéria acabaram sendo interpretados como duas realidades distintas,
e eternas, existentes desde todo sempre. Então a gente teria, dentro do campo divino, o espírito, que seria puro, perfeito, não sujeito ao transformismo, e a matéria, que a gente já sabe que é energia, que seria degradável, sujeito que caracteriza nossos vícios, tendências, fraquezas, associado a tudo que é negativo. E isso estaria dentro do campo divino. Então, como pode algo desse tipo vir de Deus? Então, isso é uma coisa que também as doutrinas evolucionistas não conseguiram explicar de forma convincente. E do lado panteísta, nas grandes crenças do Oriente, a gente pode resumir elas à identificação do Deus com o Espírito. Não existe matéria e é tudo uma ilusão. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que se Deus é simplesmente a soma de todas as partes, então Deus não teria nada a mais, como as crenças criacionistas nos fazem crer. E a gente percebe que tem alguma coisa faltando nessa história. Por quê? O próprio princípio do pensamento sistêmico afirma que o todo é maior do que a mera soma das partes. E para quem trabalha com engenharia de sistemas ou ciências de sistemas nos vários campos, percebe realmente que duas ou mais partes se associando geram algo maior. 1 mais 1 não é igual a 2, pode ser igual a 5, 10, 15, que é um fenômeno conhecido como emergência em ciências de sistemas. Então, a relação entre as partes cria um todo que é maior do que elas, mesmo que as partes não compreendam. Então, isso é algo que está incompleto também. Então, a gente percebe que essas três grandes realidades contêm em si verdades muito profundas, que são muito queridas de nós e que não podem ser ignoradas. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem explicar o todo. Se a gente entrar no século XX, a gente vai ter uma ruptura muito violenta na forma da gente encarar o mundo. Então, a ciência, a gente pode dizer que ela passou por uma metamorfose profunda. Se a gente pegar a história da ciência moderna, do século XVI até o século XXI, do século XVI até fins do século XIX, a ciência estava num caminhar praticamente materialista. Ela estava descobrindo cada vez mais fenômenos, teorias estavam sendo formadas e o mundo estava praticamente todo explicado em fins do século XIX. Então, depois de Newton, a mecânica newtoniana passou a predominar, um método científico foi consolidado, daí a gente teve desenvolvimentos que partiram desses princípios. A gente descobriu as ciências térmicas, a eletricidade, as suas leis, o magnetismo. Então a gente teve todos os desenvolvimentos que foram explicando o mundo por completo. A gente chegou até a ter pensadores, grandes mentes, Lord Kelvin, da termodinâmica, em meados do século XIX, na segunda metade, chegou a afirmar que nada mais substancial havia para ser descoberto pela ciência. Bastava alguns ajustes aqui ou lá, talvez um aspecto parcial de uma das grandes teorias, e já estaria tudo resolvido. Ou seja, a ciência havia chegado no fim, havia descoberto toda a realidade. Bom, isso muda completamente, como vocês sabem, logo no início do século XX. E o que acontece nessa época foi que a gente passou a ter uma visão de mundo completamente distinta em termos da natureza do universo, do muito grande, e da essência da nossa realidade, que seria o muito pequeno. E esses dois campos aqui seria
seriam a nova cosmogonia e a nova cosmologia e a mecânica quântica. Então Einstein fala, dentre várias frases interessantes, uma muito marcante, que já aponta para o sinal desses novos tempos. Tem uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a atômica, a vontade. A vontade é algo que não é tangível. Um cientista falou isso. O autor da teoria da relatividade aponta para algo além do objeto de estudo dele. Isso é curioso, que nos faz começar a pensar para onde caminham as coisas. Então, nesse século XX, podemos dizer, desde o início do século XX até meados, a gente consolidou uma visão completamente nova da ciência, que o professor Dr. Gilson Freire, de Belo Horizonte, chama de neocriacionismo científico. Quer dizer, um neocriacionismo do ponto de vista da ciência. Então, a partir daí, a realidade mudou de cabeça para o ar. Então, o espaço, que era considerado plano e homogêneo, passou a ser curvo. E o tempo, pela mecânica newtoniana, que era eterno e absoluto, passou a ser relativo. Então, a teoria da relatividade destronou espaço e tempo de sua posição de absoluto e, além disso, jungiu eles e relacionou numa realidade quadridimensional, conhecida como tecido espaço-tempo. Porque descobriu-se que a luz era uma entidade que sempre mantinha uma mesma velocidade. Então, a velocidade da luz ela é sempre igual para qualquer observador, em qualquer posição, em qualquer velocidade. Então, se eu estou caminhando a 200 mil km por segundo num sentido e acendo uma lanterna, eu vou ver a luz se manifestar não a 100 mil km por segundo, mas a 300 mil km por segundo. Se tem uma pessoa parada me observando fazer isso, ela não vai observar a luz e a soma da minha velocidade com a velocidade do feixe de luz. Ela vai ver a luz se manifestar aos 300 mil km por segundo. Isso foi constatado. E para isso ser uma realidade, ser um absoluto, foi necessário que alguma coisa se dobrasse perante esse absoluto. E esse algo foi o espaço e o tempo. Isso muda completamente a forma como a gente passa a estruturar o nosso universo. Adicional a isso, também foi descoberto que a energia, a matéria, nada mais é do que energia condensada. Ou seja, matéria e energia são substancialmente a mesma coisa. E até a gente tem a equivalência de massa e energia, aquela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que relaciona quantidade de matéria com quantidade de energia. Então, aí a gente percebe que, no fundo, matéria e energia são apenas duas formas de manifestação de uma outra substância mais profunda. Daí a gente entra com a questão também da mecânica quântica, que passou a perceber a não localidade de comunicação entre as partículas. Então, a mecânica quântica comprova que é possível uma informação ser enviada de um ponto do universo até o outro sem necessidade de nenhum substrato físico energético para isso se dar. Então, a mecânica quântica trabalha com isso. E isso está sendo constatado de forma cada vez mais sólida pela ciência moderna. Então, a gente percebe que existe algum tecido, alguma malha, onde certas coisas se propagam, que é independentemente dessa realidade que a gente conhece, essa realidade concreta. E daí, com essa teoria da relatividade geral,
com contribuições de outros, surgiu uma teoria nova, a teoria do Big Bang, que diz que o universo surgiu num determinado ponto, assim como a matéria, o espaço, a energia e o tempo, tudo surgiram num dado instante. E eles caminham também para um fim, segundo a lei do decaimento radioativo e a lei da entropia. Então, o universo que era da ciência newtoniana, que era infinito e eterno desde todos os tempos, passa de novo a ser algo que teve uma origem e vai ter um fim, apesar de estar em constante processo evolutivo. Olha só que engraçado. A gente volta a desenvolver uma visão e a própria ciência está retornando, reinterpretando as coisas lá atrás. Ela está voltando para o que era dito nas Escrituras Sagradas. E daí a gente está nesse ponto atualmente. A mecânica quântica é interessante porque ela fala que a gente não consegue mais explicar as coisas do ponto de vista da matéria, nem mesmo da objetividade. Então, o Gilson Freire, no livro dele, famoso da Física Quântica e Espiritualidade, afirma: o universo físico não pode mais ser explicado pela matéria e suas propriedades, pois esta não tem existência real e independente. Partícula e onda são fenômenos de mesma natureza, distinguindo-se não pela essência, mas por momentânea forma de se manifestarem. E isso a ciência já descobriu. Partícula e onda, eles não são por si só o último substrato da realidade. São formas de manifestação de uma realidade mais profunda. Então, essa realidade ainda não é totalmente conhecida pela ciência, mas isso ainda intriga ela e vai continuar intrigando. E para concluir essa parte dessa trajetória, a gente tem um dos maiores cientistas, acho que talvez o maior físico, depois de Einstein do século XX, talvez o maior do século XXI, pelo menos por enquanto, o Stephen Hawking, que afirmou, apesar de ele se declarar ateu, ele soltou uma afirmativa num de seus livros muito intrigante. Se descobríssemos a resposta para isso, a razão pelo qual o universo existe, seria um triunfo verdadeiro da razão humana, pois aí conheceríamos a mente de Deus. Olha só que interessante. Um cientista que se autodeclara ateu afirmar que se descobrisse a resposta da origem, do porquê de existir o universo, ele conheceria a mente de Deus. Então daí isso é muito curioso, que nos faz perguntar se ele se declarava ateu, será que esse ateísmo não era referente a um tipo de Deus que sempre foi professado para ele, a um tipo de Deus, uma concepção da divindade que não conseguiria satisfazer os anseios mais profundos de sua mente, de sua alma? Será que não tem alguma coisa por trás disso? Deve haver alguma explicação para isso. E daí a gente está nesse passo hoje em dia. As pessoas se encontram desorientadas, a ciência não consegue adentrar mais profundamente nessa realidade por adotar métodos antigos, em larga medida, persistir em métodos antigos, salvo raras exceções. As religiões insistem em ficar em visões de mundo que não incorporem essas últimas visões da ciência moderna, e tudo parece fragmentado no nosso mundo. A realidade para as pessoas parece não fazer sentido. Parece que cada versão
que explique o todo se entra em choque. E a gente não vê só isso dentre as religiões e nos campos da ciência. A gente percebe isso nas correntes de pensamento, na política, nos povos, nas culturas, nas raças, nos desentendimentos entre os seres humanos, nessa falta de unidade que existe, nessa falta de percepção de qual seria o aspecto substancial da realidade. E a gente se encontra nessa situação atualmente no século XXI. Mas eu tenho notícias muito boas para vocês. Já houveram pessoas que desde tempos imemoriais já perceberam um aspecto mais profundo dessa realidade. Então esse é o famoso monismo, que seria essa visão unitária do todo. Monismo, como eu disse anteriormente, ele é uma visão de mundo que considera que existe uma única substância que forma a nossa realidade. E essa substância pode se manifestar de várias formas. Mas o mote é: existe uma lei única que se manifesta no nosso mundo fenomênico através de várias leis, princípios, que acabam se concretizando em formas das mais diversas, que estão sujeitas a esse transformismo incessante. E daí esse monismo ele perpassa as eras. A gente não pode afirmar com precisão quem foi o primeiro a trazer essa visão monista. Mas o que a gente pode perceber ao estudar a fundo o espírito da história é que essa visão vem sendo trabalhada de cada vez mais profunda. E com isso ele vai sendo capaz de explicar de forma cada vez mais clara tudo. É um monismo que se faz cada vez mais abrangente, capaz de convencer o cientista, o religioso, os mais diversos sistemas de crença, as mais diversas culturas. E eu colocaria como marco, nesses últimos séculos, o monismo de Pietro Baldi. Aqui a gente tem um trecho de uma das obras mais célebres dele, que ele não se coloca como autor, ele atribui a sua voz, que ele captou essas mensagens, e ela diz o seguinte: farei com que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo o que pudestes conceber, do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo. Dilata-se vossa concepção de divindade. Este tratado, pois, é o hino de sua glória. Então, a gente vai começar a perceber com o monismo, especialmente de Pietro Baldi, que a gente vai poder abordar essa realidade de uma forma muito mais poderosa, sem negar nenhum ponto de vista, mas unificando eles gradativamente. Então, o monismo é esse sistema filosófico segundo o qual a realidade se reduz a somente um único princípio, e todos os seres estão condicionados a ele. A gente sabe que isso a gente não pode atribuir a nenhum autor exatamente o ponto inicial, mas a gente vê que grandes almas, grandes mentes sempre trabalharam esse monismo. Então é uma coisa que perpassa eras. Isso vem se tornando, ao contrário do que se espera, cada vez mais forte, cada vez mais proeminente na ciência, nas religiões. A gente até ouviu falar, o Amit Goswami, que é um físico quântico da atualidade, ele propaga aquele movimento de monismo quântico. Então, a gente está notando de forma muito clara que se trata de algo muito profundo. Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nisso. E até os dias presentes, a gente pode colocar como filósofo monista mais famoso e proeminente o Benedito Spinoza,
que desenvolveu várias ideias a respeito da divindade, a respeito do livre-arbítrio, muito profundas. Eu digo que o Spinoza é o filósofo monista mais famoso do nosso tempo porque o mundo ainda não conhece Pietro Baldi. Quando a filosofia, a ciência, até as próprias religiões passarem a incorporar e a perceber a grandeza da obra baldiana, o Pietro Baldi vai assumir essa posição. E futuramente, claro, outro vai assumir, mas por hora é a coisa mais distante, mais profunda que a gente pode ter. E daí eu vou apresentar aqui brevemente para vocês quais foram essas grandes contribuições que esse pobre, simples e humilde professor de Gubbio, lá na Itália, ele trouxe ao mundo. Então eu acho que o Pietro Baldi, a obra dele é caracterizada eminentemente por ser monista. E ela é permeada ela é inspirada e ela se desenvolve segundo a própria vida que ele desenvolveu. A vida de Ubaldi, ela preenche a obra de Ubaldi. A gente não consegue dissociar a vida do autor da obra do autor, porque é graças à vida que ele levou que ele pôde produzir uma obra de tamanha envergadura. E Pietro Baldi, uma das grandes contribuições que ele trouxe, através da sua voz, foi essa grande equação da substância. Então, o Baldi afirma que a realidade ela é composta por uma substância única, e essa substância está além de tudo que a gente conhece no nosso universo, seria a substância divina, que permeia tudo e todos, mas vai além também. E ele denomina essa substância por ômega. Essa substância seria imutável, eterna. Ela não é destrutível, porque ela é divina. E nada que é divino pode ser destruído. Nada que é divino está sujeito ao transformismo. Mas no nosso universo a gente percebe essa transformação incessante. E a gente percebe que existe matéria e que existe energia. Mas existe também um terceiro elemento que a ciência ainda não admite plenamente a plenos pulmões, mas que muitos cientistas já levam em consideração, que é o que o Baldi chamou de espírito. Na ciência, a gente ouve muito se falar desse tal de espírito com o nome de consciência. Vocês podem encarar como um ou com o outro, que não vai mudar a grande contribuição dessa visão de mundo. Então, para quem se sentir mais confortável, pode, por hora, considerar como sinônimo de espírito consciência. Então, segundo Baldi, o nosso universo e toda a realidade, ela é ao mesmo tempo unitária, ela é dualística e ela é trifásica. Mas tudo esse aspecto dual e trinário do nosso universo estão encapsulados num estreito monismo, numa estreita unidade. É muito importante que isso seja compreendido aqui. Coexiste o princípio unitário, o princípio dualístico e o princípio ternário, de trindade no cosmos. E daí o Baldi denomina espírito ou consciência por alfa, energia por beta e matéria por gama. E ele constrói essa grande equação, conhecida como grande equação da substância, onde a gente percebe que existe um semiciclo
que parte do espírito ou consciência para a energia até chegar na matéria, e um outro semiciclo que parte da matéria, ascende para as formas dinâmicas da energia e retorna à consciência pura, ou espírito puro. E daí a realidade nossa seria caracterizada nesse universo por essa grande equação. Então a gente veria que existe um semiciclo involutivo, ou seja, de degradação da manifestação dessa substância, e outro semiciclo evolutivo, de regresso a essas formas ao estado originário. O que será que causa isso? A gente não vai tratar isso aqui, mas para quem estiver interessado, terá a oportunidade de ver no minicurso. E o que acontece é que essa equação, com ela, a gente consegue descrever todos os fenômenos do nosso universo. Inclusive, o processo de criação humano segue esse princípio. Então, o princípio da ideia, do princípio da lei, depois a vontade, a energia que começa a colocar as coisas em movimento, e finalmente a materialização dessa ideia inicial. Então pegue, por exemplo, um construtor, um arquiteto, um pedreiro que vai construir uma casa. Então, antes de construir a casa, ele precisa conceber a casa, sonhar com a casa, imaginar como ela vai ser feita. Então ele precisa conceber na mente. Depois ele começa a adquirir os materiais, compra as matérias-primas, começa a fazer os pagamentos, preparar o terreno. Então ele começa a exercer um dinamismo incessante, um trabalho incessante, para materializar aquela obra. E finalmente, quando a casa está construída conforme imaginado, ela se materializa. Então, alfa, beta, gama, a gente pode ver como um processo de criação no nosso universo. E esse semiciclo aqui, ó, a ciência já conhece a transformação gama-beta, certo? A energia atômica, liberar energia a partir da matéria, o decaimento radioativo, que ocorre também de forma natural, degradação da matéria e energia. E a ciência também já conhece o processo beta-alfa, apesar dela não admitir esse ponto final. A lei da entropia, que diz que a energia vai se degradar até um ponto da gente atingir um nivelamento absoluto. E se a gente atinge esse nivelamento absoluto, não existe mais fluxo. Não havendo fluxo, não há energia, que energia é manifestação. Para onde será que vai? Ora, a gente conhece o fenômeno da vida, da consciência. Então, esse fenômeno beta-alfa é o fenômeno de criação da vida, do surgimento da consciência, que vai se tornando cada vez mais sofisticada à medida que as formas de vida vão ficando mais complexas e evoluídas. E daí o Baude, ao longo de sua obra, ele escreveu vários livros, mas 2 livros em especiais tratam dessa grande equação. O primeiro deles, que se chama A Grande Síntese, trata desse processo evolutivo, que parte do átomo e vai até o anjo, parte da matéria bruta até o espírito puro, ou consciência completamente pura. E a gente tem um outro livro chamado Deus e o Universo, que explica esse processo involutivo, que ele chama de queda, que vai do espírito até a matéria, da consciência até a inconsciência. Então, nesse livro, ele aborda esse aspecto desse semiciclo do nosso universo. É uma obra que mudou completamente a minha vida e a forma como eu vejo as coisas.
E eu acho que ela fornece orientação quando eu vejo também outras grandes obras. Me dá uma nova interpretação das escrituras sagradas e da ciência e da própria vida pessoal. E daí a gente pode tirar vários aspectos das obras de Ubaldo. Se a gente for desenvolver esse princípio, a gente chega no que ele denomina por movimentos fenomênicos, que são os famosos motos fenomênicos, que afirma que tudo no nosso universo evolui na forma de espiral. E isso não só no reino da matéria bruta, como no reino da vida e no reino do psiquismo. Tudo segue esse ritmo, desde o indivíduo até as coletividades. Então a gente percebe essa espiral na natureza infra-humana e humana. E essa espiral ela é caracterizada por ter três fenômenos, três aspectos que ocorrem concomitantemente. A gente não consegue separar um do outro. Os três estão sempre presentes no desenvolvimento de qualquer fenômeno do universo. Então a gente tem um aspecto cíclico, um aspecto oscilante e um aspecto ascensional. E a gente vai ver, para quem estiver interessado, lá no minicurso que eu oferecer, que a gente tem profundas implicações científicas desses aspectos. Tem profundas aplicações em como nós encaramos nossas vidas. E também tem aspectos pedagógicos, que eu não vou mostrar aqui, mas que podem ser usados como uma base de uma nova teoria pedagógica. Outro aspecto muito interessante seria a evolução das dimensões. Então, através da obra Grande Síntese, o Baldi desfralda uma nova visão acerca de todas as dimensões que a gente conhece e vai além. Ele cria um sistema de evolução das dimensões e ele explica como elas nascem e morrem. E qual seria o significado de infinitos contidos dentro de finitos, que são infinitos perante outros e por aí vai. Ele entra com essa ideia de que as dimensões, assim como as coisas no nosso universo, nascem e morrem. E ele fala que as dimensões elas ocorrem por tríades. Então a gente teria uma tríade espacial constituída por linha, superfície e volume, uma tríade conceptual constituída por tempo, consciência, superconsciência. E além, a gente pode ver uma tríade espiritual e daí para o infinito. E a grande questão aqui é que no nosso universo, como ele é trifásico, a gente vê nele presente três dimensões: dimensão espaço, tempo e consciência, alfa, beta e gama, que estão relacionados com espírito, energia e matéria. Então, na verdade, como a gente tem uma organização de sistemas dimensionais por tríades, não tem sentido em a gente falar que a quarta dimensão é uma dimensão espacial, que a ciência tenta em vão buscar. Na verdade, essa dimensão seguinte já seria a primeira dimensão de um próximo sistema ternário, que seria o tempo, que Einstein brilhantemente relacionou com o espaço. E através da obra de Ubaldi fica muito claro que essa evolução dimensional não se encontra no âmbito da matéria ou da energia, mas vai além. Então daí a gente vai perceber que a consciência seria uma quinta dimensão ou uma segunda dimensão nesse sistema ternário, que é o que está surgindo no universo e está se desenvolvendo de forma cada vez mais profunda. Não é isso que a gente observa na evolução da vida, na evolução da humanidade, da nossa própria vida pessoal, uma expansão dessa consciência? Então isso é, dentre outros tópicos, assuntos que a obra de Ubaldi desenvolve de modo muito profundo.
que pode dar não só uma reorientação para a ciência, irmanar as religiões, mas estabelecer as bases de uma nova civilização, eu ouso dizer. E daí, para terminar essa nossa conversa, eu deixo aqui uma brincadeira que vocês podem fazer para entender melhor esse conceito de dimensões. Olha só, pega uma folha de papel, uma superfície 2D. A gente pode ir no espaço, a gente pode ir nessa superfície de um ponto a outro simultaneamente usando o espaço, certo? Eu não preciso rabiscar um caminho na folha. Eu posso fazer um ponto, sair daqui e entrar no outro, que eu estou viajando no mundo 2D através do espaço. O espaço é uma dimensão superior a 2D. Vamos pensar em tempo. Eu posso me locomover no espaço única e exclusivamente porque existe o tempo. O tempo é uma dimensão superior à dimensão espacial. Então é graças ao tempo que eu posso me locomover no espaço. Está relacionado a movimento e energia. Vamos subir mais um degrau. Com um ser humano, a razão desponta. E daí eu consigo ir de um ponto a outro no tempo, eu consigo imaginar, me planejar para o futuro e relembrar o passado usando a razão. Então eu consigo viajar não só no espaço, mas no tempo também, através do pensamento, através da razão. Então todo mundo aí, os filmes de ficção científica, algumas pessoas muito presas na realidade, ficam nessa busca, achando que a gente algum dia vai poder viajar no tempo. Ora, a gente já viaja no tempo, para trás e para frente, a velocidade que a gente quiser. E a gente já tem essa máquina de viagem no tempo. E é uma máquina que nasceu com a gente. Olha só que interessante. Ela está aqui, ó. Através da razão, a gente já viaja no tempo. Então a gente já supera a dimensão do tempo, não completamente, mas a gente já começa a superar a dimensão tempo e espaço através do pensamento. Memória, análise, sequencialidade, a razão. Esse atributo humano já é uma potência que permite a gente começar a emancipação desse universo. E daí vamos um passo acima, que era o passo onde o Balde e outros iluminados estiveram. Intuição, superconsciência. Eu consigo ir de um ponto de vista para o outro usando a intuição. Quer dizer, eu consigo pensar como um filósofo, como um cientista, como um engenheiro, como um sacerdote, se eu tiver minha intuição desenvolvida. Eu consigo ver um fenômeno natural no seu aspecto criacionista, no seu aspecto evolucionista. Eu consigo perceber a realidade como determinismo e como livre-arbítrio. Eu consigo perceber o ponto de vista de um profissional e do meu e de outro. Eu consigo perceber esses vários pontos de vista que formam uma mesma realidade. Que foi o que o Francisco fez quando percebeu o todo, outros místicos fizeram, gênios, Pascal, Einstein, Niels Bohr, Beethoven, o Balde, por aí vai. Muitos. Então, através da intuição, a gente consegue ir de um ponto de vista a outro. A gente consegue viver várias realidades. E intuição diria respeito à superconsciência. Seria o aspecto de compreensão, síntese, simultaneidade. E quando a gente conquistar essa intuição por completo, a gente vai ter se libertado de todas essas arguras da nossa realidade. O Balde desenvolveu o método intuitivo e aplicou para escrever a sua obra, para produzir ela. E a gente vê que grandes iluminados, cientistas, artistas, eles tiveram esse contato intuitivo com uma realidade superior
para depois transcrever isso, usar a mente deles para transcrever essa realidade na forma de uma equação, na forma de uma corrente filosófica, na forma de um diagrama, na forma de uma vivência, na forma de um sistema de organização político, social. Então é algo que está presente, é inerente ao universo, especialmente ao ser humano, se a gente vê em seu aspecto mais adiantado. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E tem uma grande frase aqui de Ubaldi, que eu acho que serve para inspirar vocês. O mundo tem necessidade da palavra simples e forte da verdade, e não de novas astúcias a rolarem por velhos caminhos. A gente percebe muito que a gente cria coisas novas para aplicar o mesmo método, para chegar ao mesmo fim egoístico. E a gente tem medo de dizer essa palavra simples e forte. As pessoas não dão o devido valor e atenção para as coisas que são mais importantes. As pessoas preferem se ater a outras coisas, burocracias, obrigações sem fins, distrações digitais, e elas se esquecem da única coisa importante, que Ubaldi afirmava que era Deus, que era o princípio de todas as coisas, que é a essência da realidade. E a humanidade ela precisa adotar uma visão mais profunda de Deus, do universo, da realidade, senão ela não vai conseguir resolver os seus problemas. Ela não vai conseguir adeptos. As pessoas não vão se irmanar. E era isso que eu tinha para oferecer. Se alguém ficou interessado nesses assuntos que foram expostos, especialmente nesses últimos tópicos, e quiser saber mais, eu vou oferecer um mini curso que vai tratar sobre esses aspectos de monismo do ponto de vista ubaldiano, que vão começar daqui a 2 semanas, na outra quinta-feira, vai seguir por 4 quintas-feiras aqui nesse mesmo link. Então a gente vai poder se aprofundar um pouco mais no desenvolvimento dessa história de pensamento e começar a ver um pouco mais a fundo o que é exatamente essa teoria unificada de Pietro Ubaldi. A gente vai embarcar numa grande aventura que não é o ponto final, é só o ponto inicial de algo muito maior. Então agora eu